Beleza, então, turma, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nesse sábado, trazendo o vencedores e perdedores da troca do Karl Anthony Towns para o New York Knicks. Ontem, na sexta, finalzinho ali da sexta-feira, o Shams Charania soltou a informação, né, de que o Knicks, o Minnesota, o Pistons e o Charlotte Hornets fecharam ali um negócio que enviou o Karl Anthony Towns para o Knicks, né? A troca inteira foi a seguinte: Knicks enviou Julius Randle e Dante DiVincenzo para Minnesota. Minnesota enviou Karl Anthony Towns para Nova York. O Pistons enviou uma primeira rodada de 2025 com proteção top 13 para Minnesota. E o Charlotte Hornets absorveu ali o contrato do Daquan Jeffries, né? Essa foi a troca completa e mandou, né, o nosso querido Towns para Nova York. E aí, para a gente começar bem esse sabadão, vamos aqui fazer o vencedores e perdedores deste negócio. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar com os vencedores, né? Vamos começar com quem saiu vencendo nessa troca. Bom, na minha opinião, os dois principais times envolvidos na negociação, Knicks e Minnesota, para mim os dois saíram vencendo. Né? Para mim o Knicks vence porque consegue suprir a sua grande necessidade, né? Preenche ali a grande lacuna que tinha no seu elenco, que era a posição de pivô. O Knicks conseguiu montar um elenco muito forte, muito completo, né, com Michael Bridges, com Anunoby, com Jalen Brunson e tudo, mas tinha uma grande lacuna, que era ali no garrafão. Apesar do Mitchell Robinson ser um bom pivô, principalmente no lado defensivo, ele é um cara que não passa muita confiança por conta das lesões. Então, o Mitchell Robinson é um cara que se machuca muito, é um cara que tem um histórico gigantesco de lesões. Sem o Hartenstein ali, era difícil confiar nesse garrafão do Knicks. Então, a chegada do Towns meio que acaba com esse problema, porque o Towns, ele é um big extremamente talentoso, né? Acredito que em termos de talento ofensivo, cara, ele chega para ser o melhor big do Knicks em muito tempo. Muito tempo. O Towns, ele é um cara que foi 4 vezes All-Star, é o pivô que mais matou bolas de 3 na história da NBA. Cara que tem ali muito recurso no lado ofensivo, então ele chega para ser o titular absoluto da posição. E chega para realmente preencher de vez aí essa lacuna, que para mim era a única grande fraqueza desse elenco do Knicks. Para mim o Knicks tem o melhor elenco da NBA, mas tinha essa fraqueza. Com o Towns, essa fraqueza tende a, né, não existir mais. Óbvio, tem toda a questão aí da falta de defesa do Towns, dele ser um jogador que em playoff costuma dar uma sumida, tem todas essas questões. Mas pensando no mundo ideal, o Towns supre essa necessidade, supre muito bem essa necessidade que o time tinha de um big. E lembrando que o Towns trabalhou com o Thibodeau, tá? Então pode ser que essa ligação faça o Towns jogar de uma forma um pouco mais agressiva, um pouco mais competitiva na defesa. Até porque, se você pegar aí o playoff do Towns, ele teve alguns bons flashes defensivos na série contra Denver. Ele teve alguns ótimos momentos defendendo o Jokic. Então, beleza, o Towns, ele tem um histórico ruim na defesa? Tem. Mas a gente já viu recentemente ele entregando algumas boas atuações defensivas e essa experiência que ele teve com o Thibodeau e vai voltar a trabalhar com ele, isso pode fazer com que o Towns jogue de forma realmente mais competitiva, não só no ataque, mas também na defesa. Se o Towns conseguir entregar uma defesa decente, tem tudo
pra ser um All-Star nessa temporada, porque ofensivamente ele vai entregar. O Towns, ele é um jogador que naturalmente entrega um 20-10, um 28 de média. Então, se ele conseguir juntar a parte ofensiva com uma defesa decente, tem tudo pra ele ser All-Star, até porque vai estar em Nova York, né? Tudo que é feito em Nova York é potencializado, então a chance da gente ver o Towns indo pro All-Star Game nessa temporada é bem grande. Então, é uma ótima opção, é um jogador extremamente talentoso e chega pra, né, acabar de vez com qualquer questionamento em relação ao garrafão do Knicks. E o Minnesota, pra mim, vence também, porque apesar de perder o Towns, que foi muito importante temporada passada e é um cara que, pô, mano, tem uma identificação muito forte com a franquia e tudo, apesar de perder esse jogador, recebe um Julius Randle que, saudável, é um dos melhores da posição. Julius Randle já foi All-Star, gente. Julius Randle, há pouco tempo atrás, era franchise player do Knicks, entregando a temporada, uma não, né, entregando algumas temporadas muito fortes. Então, saudável, o Randle é muito bom. É muito bom e tem tudo pra ser, pra substituir bem ali o Towns na 4, né, e ser o titular da equipe, óbvio. Tem ali o Naz Reid também, que é um jogadorzaço, mas o Randle chega pra ser titular. Chega pra ser titular. Recebe esse cara e recebe um DiVincenzo, que pra mim é um dos melhores da posição dele, é um dos melhores trendies da liga, é um cara que vindo do banco, mas vai agregar muito nesse time do Minnesota. Inclusive, o banco do Minnesota tem tudo pra ser talvez até o melhor banco da NBA nessa próxima temporada. Rob Dillingham, DiVincenzo, Alexander Walker, Naz Reid. Olha o banco desse Minnesota, cara. É um baita de um banco. É um baita de um banco. Então, Minnesota, pra mim, vence porque perde o Towns, mas ganha duas ótimas armas. Ótimas armas. E ainda tem essa pick do Pistons, que não é lá uma pick tão boa, porque tem essa proteção top 13, mas talvez, né, essa pick vá pra Minnesota, o que com certeza vai ajudar bastante. Ter mais uma pick de primeira rodada nesse próximo draft, né, que é um draft que tende a ser melhor do que foi esse último, cara, com certeza vai ajudar muito. Então, pra mim, tanto Minnesota como o Knicks saem ganhando nessa troca. Pra mim, nenhum dos dois times sai perdendo. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Gobert, pra mim, é um vencedor nessa troca. Sabe por quê? Porque com a saída do Towns, é quase certeza de que o Gobert vai ganhar uma extensão máxima. O Gobert vai entrar aí no seu último ano de contrato garantido com o Minnesota. Ele tem uma player option para 25, 26. Ele é elegível para uma extensão. E com o Towns no elenco, seria difícil o Minnesota dar essa extensão para o Gobert, porque o Minnesota já tem uma das maiores folhas salariais da NBA, se não me engano, é a segunda maior folha, e seria inviável dar uma extensão máxima para o Gobert, porque o Minnesota ia se afundar em luxury tax. Só que com a saída do Towns, o Minnesota dá uma boa aliviada na folha, porque o Towns tinha para receber 159,4 milhões de dólares até 2027. Ainda tinha uma player option no último ano de, se não me engano, quase 60 milhões, ou até mais de 60 milhões. Então, o Minnesota tira essa grana do cap space, libera essa grana, e mesmo ainda tendo uma das folhas mais caras da liga, agora tem ali um respiro que vai ser o suficiente para viabilizar essa extensão máxima do Gobert. Então o Gobert sai como vencedor nessa brincadeira, porque meio que é certo que o Gobert vai receber uma extensão máxima e vai ganhar mais uma grana fantástica. Lembrando que ele já tem um salário maneiro, né? Se você for pegar os ganhos do Gobert na carreira, supera os 220 milhões. Mas já ganhou tanto, né? Por que não ganhar mais? E com a saída do Towns, é certo que o Gobert vai ganhar ainda mais dinheiro.
Minnesota vai pagar o homem. Vai pagar o homem. E o último vencedor que eu listei aqui é o Anthony Edwards. O Anthony Edwards, ele já havia recebido a chave do time. Ele já havia tomado, né, o posto de franchise player que era do Karl Anthony Towns. Só que agora, com a saída do Towns, sem ter o Towns ali no ambiente, o Anthony Edwards ele vira 100% dono do time. Se existia alguma espécie de divisão, de protagonismo ali no Minnesota, com a saída do Towns acabou, mano. O protagonismo é 100% do Anthony Edwards. E com certeza é algo que ele gosta, né? Óbvio que o Anthony Edwards tem ali uma amizade com o Towns, os dois se mostram, né, muito amigos. Só que o Anthony Edwards, ele me parece, perdão, ser o tipo de jogador que gosta de ser o grande centro das atenções. E esse protagonismo, esse holofote, parece que não só faz bem pro ego dele, mas faz bem pro jogo do Anthony Edwards. Ele cresce quando ele é o astro principal na quadra. E sem o Towns, ele vai ser o cara inquestionável do Minnesota. A franquia é dele. É 100% dele agora. Então, eu acho que de certa forma dá para colocar o Anthony Edwards como vencedor aqui, porque sem o Towns, todo o holofote do time, todo o protagonismo, a chave do time é totalmente dele. Tá bom? Então, para mim, esses são os principais vencedores dessa troca. Os perdedores, ó, a gente começa com os meninos de Vila Nova, né? Os meninos de Vila Nova não irão jogar juntos. Para quem não sabe, Dante DiVincenzo, Jalen Brunson, Mikal Bridges e Josh Hart jogaram juntos em Vila Nova. E quando o Mikal chegou no Knicks, se criou a expectativa de ver os meninos de Vila Nova jogando juntos na NBA. Seria realmente muito bonito ver os moleques que jogaram juntos na faculdade jogarem agora no Knicks, uma das maiores franquias dos esportes americanos, num mercado absurdo. O marketing que seria feito ao redor disso é brincadeira. Mas acabou, né? Não veremos os meninos de Vila Nova jogando juntos, pelo menos não agora. Veremos uma parte dos meninos. Todos, não. DiVincenzo vai para Minnesota, então os meninos de Vila Nova são perdedores aqui, porque não jamais veremos esse quarteto, pelo menos jamais agora, né? Veremos esse quarteto jogando juntos. E talvez a gente nunca veja, porque é difícil pra caramba juntar 4 jogadores que jogaram juntos na faculdade em um lugar só. Então, talvez realmente a gente não veja garotada ali jogando juntos na NBA, né? Uma pena, o que é uma pena. O que é uma pena. O Karl Anthony Towns é um perdedor. Apesar de eu achar a ida para Nova York boa pro Towns, que vai ser interessante para ele, tá num time onde ele vai jogar, onde ele mais se sente confortável, né? Não vai precisar jogar como ala pivô, como ele teve que jogar em Minnesota. E vai estar num time que precisa de um pivô, que vai dar para ele todas as condições de ter ali um certo protagonismo. Apesar de eu gostar da parte profissional dessa ida dele para Nova York, eu acho que talvez a questão de psicológica mesmo, mental, talvez isso seja um baque grande para o Towns, porque nos últimos anos o Towns ele tem passado por um processo de queda de prestígio mesmo, né? Porque o Towns, quando ele chega no Minnesota, quando ele é draftado em 2015, 16, eu sempre confundo aí nos anos. Quando ele é draftado para ser o cara do Minnesota, para ser a esperança. Ele chega como a esperança do Minnesota e, de certa forma, ele consegue corresponder
a essa expectativa. Então, Towns ele tem anos muito bons em Minnesota, números maravilhosos, bateu marcas excelentes e tudo. Então, ele chega com essa expectativa, cumpre de certa forma essa expectativa, mas não consegue dar aquele passo a mais, né, que seria comandar o Minnesota numa run de playoff. Quando ele chega no playoff, ele não chega sendo o grande protagonista daquele time, porque o grande protagonista, de certa forma, era o Butler, né? Era o Jimmy Butler. Então, ele não consegue dar esse passo a mais, e o Minnesota só vai dar esse passo a mais com o Anthony Edwards, que chega também como uma pick 1 e chega para tomar o lugar de franchise player do Towns. Quando o Minnesota drafta o Anthony Edwards, para mim é muito claro que a intenção era pegar um novo franchise player, porque já não enxergava o Towns sendo o cara que iria liderar o time para um título ou para uma final de conferência, que seja. Então, o Towns ele vai perdendo um pouco do seu prestígio, ele sai de esperança da cidade, franchise player incontestável, ele sai desse posto para segunda opção no time, porque a primeira opção se torna o Anthony Edwards. Depois ele sai disso para um jogador que tem que mudar de posição para comportar ali o Gobert. E agora ele vira uma moeda de troca. Meio que para viabilizar uma extensão máxima do Gobert. Então, eu coloco o Towns como um perdedor porque eu acredito que essa queda de prestígio dele em Minnesota, e agora a troca, né, tudo isso culminou nessa troca dele pro Knicks, eu acho que no psicológico dele, no mental dele, isso pode ter um certo impacto. Eu tô curioso para ver qual que vai ser a postura do Towns nessa temporada. Tô bem curioso, cara. Tô bem curioso. Então, eu acho que o Towns ele sai como perdedor por conta disso. E o Randle eu também coloco como perdedor por conta disso. Porque o Randle ele também teve uma queda gradativa de prestígio no Knicks, né? Sai de franchise player, All-Star, para segunda opção no ataque por conta da ascensão do Brunson. E agora vira também moeda de troca. Então, Randle e Towns, por terem tido uma queda de patamar em suas respectivas equipes, para mim eles são perdedores, querendo ou não, nessa negociação. E para fechar, eu coloco o Mitchell Robinson como perdedor, porque ficou muito claro que o Knicks não confiava nele, que o Knicks não confia nele para ser titular. E ele vai ser banco. A chegada do Towns, então o Mitchell Robinson, ele sai como um perdedor aqui. Porque, primeiro, ele percebe que a franquia não confia nele para ser titular. E não tem que confiar mesmo, tá? Só deixando claro, o Knicks não tem que confiar mesmo no Mitchell Robinson. Tem que ter todas as desconfianças do mundo mesmo. Mas, para ele, né, é um recado forte, né, do tipo, caramba, os caras não confiam mesmo. E vai ser banco, né? Vai ser banco. Ele seria titular absoluto e agora vai ser banco do Towns. Então, o Mitchell Robinson ele sai como perdedor aqui também. Bom, então é isso, gente. Para mim, esses são os vencedores e perdedores dessa troca. Pistons e Hornets, para mim, não dá nem para classificar os dois como algo, porque o Pistons cedeu essa first com proteção top 13. Talvez essa pick volte pro Pistons, na verdade é até a tendência maior, né, essa pick voltar pro Pistons. E o Hornet só entrou como um facilitador. Então, tem como avaliar o quão vencedor ou o quão perdedor Pistons e Hornets foram nessa negociação. Então, o foco tem que ser mesmo nesses principais personagens. Towns, Randle, DiVincenzo, Knicks e Minnesota. Acho que esses são os principais personagens da troca.
E aí, pra mim, esses são os vencedores e os perdedores. Concorda? Discorda? O comentário tá aí pra isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau.